Este vídeo tem início com duas opiniões divergentes. A primeira delas é do jornalista de videogame Brian Ashcraft. Segundo ele, o primeiro shoot'em up da história foi Space Wars, o que, convenhamos, não deixa de ser verdade. Já seu colega de profissão, o jornalista de tecnologia Jason Whittaker, afirma na publicação The Cyberspace Handbook que o primeiro shoot'em up da história foi Space Invaders. Inclusive, aponta o início da era de ouro dos arcades, com seu lançamento em 1978. E é fácil entender o porquê de tal afirmação, pois apesar de Space War ter sido realmente o primeiro, foi Space Invaders o responsável por popularizar o gênero, assim como estabelecer as regras e o modelo de jogabilidade que passariam a ser seguidos pelos demais, como Asteroids e Galaxian. Fruto da mente criativa do japonês Tomohiro Nishikado, Space Invaders não foi sua primeira criação. Aliás, até obter a experiência necessária para desenvolvê-lo, muito trabalho foi executado na Pacific Industries Limitada, uma subsidiária da Taito Trading Company criada em 1963, que tinha como meta planejar, desenvolver e produzir produtos 100% japoneses, que fique claro, versões de jogos ocidentais. Tomohiro passou a trabalhar neste local um ano após terminar seus estudos na Tokyo Denki University. E o motivo pelo qual tomou tal decisão foi a insistência de um amigo que dizia sua formação como engenheiro eletrônico ser de grande valia na empresa que necessitava da ajuda de bons profissionais. Ainda mais que a Taito, na busca de expandir seus negócios, começa a mirar no ramo de jogos, representado na época pelas máquinas eletromecânicas. Um ponto interessante a ser mencionado é que a grande maioria dos títulos disponíveis no país eram versões de máquinas populares no exterior, ou seja, nada era criado no Japão. Pelo que pude entender, não existia até este momento a preocupação em se criar jogos originais que refletissem a cultura e criatividade nipônica. O alto escalão da Taito estava satisfeito com a importação dos jogos mais populares de outros países para aprender, copiar e melhorar seu funcionamento. Mas essa maneira de pensar iria mudar de forma não planejada com o avanço da tecnologia e a presença de Tomohiro na empresa, que, trabalhando inicialmente como projetista de placas de circuitos, participa na produção de vários jogos eletromecânicos. Seu primeiro trabalho na Taito como desenvolvedor chama-se Sky Fighter, que, lançado em 1970, contou com a participação de 3 pessoas no decorrer de quase 6 meses para deixá-la pronta. Tomohiro sendo o responsável por toda a engenharia mecânica, um segundo profissional cuidava da parte elétrica, e o terceiro executava o serviço no hardware do gabinete. Isso significa painel frontal, logotipo, desenhos e por aí vai. O resultado final foi impressionante para a época ao apresentar um céu convincentemente realista. Tal efeito foi conseguido por Tomohiro ao fazer uso de uma espécie de tambor acrílico pintado de azul, juntamente com um sistema de espelhos semi-refletores estrategicamente posicionados. Em 29 de novembro de 1972, a Atari lança nos Estados Unidos Pong, o que era uma ótima notícia para a Taito, sempre em busca de novidades ao redor do mundo para lançar no mercado japonês. O problema seria pagar um alto preço por algo que, segundo eles, nada mais era do que uma caixa com um tubo de TV dentro e um mostrador na frente. Esse pensamento iria mudar quando a Taito, adquirindo uma unidade de Pong para testes, deixa a mesma disponível para o público em uma loja. A resposta viria em poucas semanas, com o jogo conquistando uma alta popularidade, fazendo com que o alto escalão da empresa percebesse estar ali o futuro. Futuro este que necessitaria da ajuda do destino, pois acostumada até aquele momento com a comercialização de jogos eletromecânicos, a empresa tinha plena consciência de que, para reproduzir aquele nível tecnológico, seria necessário um profissional que entendesse de circuitos eletrônicos. E quem melhor do que o funcionário Tomohiro Nishikado para este serviço? Afinal, era o único profissional na Taito com este nível de conhecimento. Correspondendo à expectativa de seus superiores, pouco tempo depois estava ele com a máquina desmontada analisando o circuito. Seu objetivo era entender como os bastões e a bola se movimentavam pela tela. Trabalho este bem mais complicado do que parecia, pois a placa de Pong fazia uso de circuitos integrados, componente eletrônico este que até aquele momento não existia no Japão. Sem se importar com a dificuldade, Tomohiro dedica-se ao estudo do circuito por mais de 6 meses. Tendo como resultado, ao final deste processo,
o conhecimento necessário para desenhar o esquema eletrônico da placa, dando origem ao primeiro jogo de arcade japonês de nome Elepong. Lançado em julho de 1973, a versão nipônica de Pong da Atari consegue conquistar uma boa popularidade entre os jogadores do país. Fato este que não foi suficiente para satisfazer Tomohiro Nishikado, que decide fazer uso do conhecimento adquirido para projetar mais 2 jogos esportivos que seriam lançados no mesmo ano. O primeiro deles foi Soccer. Com direito a goleiro e um belo gramado, consta ser este o primeiro jogo de futebol da história, assim como o primeiro a fazer uso de um controle trackball. Um detalhe importante foram as adaptações realizadas, que tornava possível variar a direção e a velocidade do chute de acordo com o ponto em que a bola tocava no bastão. No mês seguinte, ou seja, dezembro de 1973, é lançado Davis Cup, jogo de tênis que buscava simular o evento internacional masculino de mesmo nome, onde era possível a disputa entre 2 equipes de 2 jogadores. O ano de 74 contaria com o lançamento de mais 2 títulos importantes que tiveram sua participação. Começando pelo mês de abril, com o lançamento de Basketball, título pioneiro por ser o primeiro jogo de basquete da história, sendo também o primeiro a fazer uso de sprites e o primeiro a representar os personagens dos jogadores com imagens semelhantes a pessoas. Basketball foi também o primeiro título a ser licenciado para os Estados Unidos, com a Midway lançando o mesmo no mercado norte-americano sob o título TV Basketball. O próximo trabalho seria com Speed Race, jogo de corrida com vista aérea, onde o objetivo do jogador era evitar colisões com os obstáculos e demais veículos que surgiam no caminho. Entrou para a história como sendo o primeiro título a fazer uso de um sistema de detecção de colisão. Depois de Basketball, este foi o segundo jogo licenciado para lançamento nos Estados Unidos, com a Midway lançando o mesmo sob os títulos Racer e Wheels. Modificações também foram realizadas de modo a adequá-lo ao mercado norte-americano. As mudanças tornaram esta versão superior à original japonesa devido ao uso de sprites, ao invés de círculos e quadrados para representar os carros. Uma curiosidade interessante era seu gabinete altamente chamativo, onde a Taito, dispensando os padrões de controle da época, fez uso de elementos de direção como em um carro real, como volante, velocímetro, odômetro, marcha e pedal. Em 1975, também projetado por Tomohiro, a Taito lança no mercado japonês Western Gun, jogo este responsável por introduzir a violência nos jogos ao colocar humano contra humano, além de dar início aos jogos de tiro multidirecionais com personagens a pé. Sua versão ocidental, renomeada para Gunfighter pela Midway, foi o primeiro título na história a fazer uso de um microprocessador. O uso de tal componente eletrônico permitiu melhores gráficos e uma animação mais suave, ou seja, assim como ocorreu em Speed Racer ao usar sprites, a versão da Midway usando o microprocessador se mostrou superior à original japonesa. Tal superioridade não passa despercebida por Tomohiro, que se dá conta do quão necessário era o uso de tal componente pela Taito, sob pena de perder espaço no mercado por se tornar obsoleta. Mas isso não iria ocorrer antes de Interceptor, jogo de tiro em primeira pessoa que simulava um combate aéreo. O título foi pioneiro no escalonamento de sprites e rolamento multidirecional. Usando um joystick de 8 direções, era possível apontar e realizar disparos nas aeronaves inimigas que se moviam em dupla. E finalmente chegamos ao ano de 1977, quando Tomohiro daria início ao projeto Space Invaders. Desenvolvido unicamente por ele, foi de longe o mais complexo no qual trabalhou. O motivo principal foi o alto valor das estações de trabalho existente nos Estados Unidos. Devido a este problema de cunho financeiro, se viu obrigado a projetar do zero o hardware necessário para rodar o jogo, assim como todo o ambiente de desenvolvimento. E olha que nem citei o fato da ideia inicial ter sofrido alterações devido às limitações de hardware. Com tudo isso, tenho certeza que vocês entenderam a complexidade da situação, certo? Agora imaginem explicar tudo isso em um vídeo. É por este motivo que o desfecho desta interessante história será contado a vocês na segunda parte de Space Invaders. Vou ficando por aqui. Que Papai do Céu abençoe a todos
Fui!